Boa noite, eu sou da banca, caros empresários colegas. Meu nome é Fabiano Gouveia, o meu tema é o direito à privacidade do trabalhador na relação coletiva de emprego. Começa abordando o histórico, um breve histórico sobre a intimidade, iniciando sobre a intimidade. E nesse direito da intimidade, o que acontece? Não precisa, só... Tá ótimo. Vamos lá. A intimidade surgiu, na verdade, foi consagrada com o intuito de proteger a propriedade. Então, esse intuito foi consagrado justamente com o direito, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1950. Então, em 1950, foi dado realmente a proteção desse direito numa declaração. Isso em 1948. Em 1950, foi acautelado a vida privada, ou seja, a proteção à vida privada. Isso em Roma, numa próxima Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Em seguida, foi dado também, foi acautelado os direitos sensitivos do indivíduo. Que desses valores sensitivos são esses? Só a proteção ao lixo, vai proteger o indivíduo, ao lixo, à sombra, a odores, a lixo, enfim, a barulho, a fumaça. E com isso surgiu a necessidade de mudanças ao longo do tempo, com as mudanças políticas, sociais e econômicas. Surgiu a necessidade realmente de um reconhecimento de um novo direito, ou de novos direitos em relação com a relação à exata natureza e extensão de tal proteção do direito à intimidade. Bem, finalizando esse breve histórico do direito à intimidade, Pontes de Miranda conceitua o direito à privacidade. Como? Ele nos ensina que o direito à privacidade ou à intimidade, ele visa resguardar o indivíduo, dos sentidos alheios, tais esses como as vistas e o ouvido, o ouvinte de outro. Ou seja, ele principalmente visa resguardar qualquer tipo de ilegalidade em relação a esse tipo de agressão ao princípio da intimidade, à dignidade da pessoa humana. Vindo a isso, a nossa Constituição, no artigo 1º, inciso 3, ela fala somente sobre a dignidade da pessoa humana. Então, tanto o direito do trabalho como a Constituição, ela é omissa em relação a isso. O que acontece é que os doutrinadores, por analogia, eles recorrem à doutrina civilista para praticar, para apreciar esse direito, que é o direito da intimidade e o direito da privacidade. Então, alguns doutrinadores também falam que o direito da privacidade visa resguardar ou acautelar a vida privada. Logo após esse conceito, essa parte do conceito, eu abordei também o poder diretivo do empregador. O que é o poder diretivo do empregador? Nada mais é do que o poder de fiscalizar, controlar, organizar, disciplinar e qualquer tipo de comportamento do empregador, do empregado. Então, uma prova, um exemplo grande disso na CLT é o artigo 74, parágrafo 2º, que fala sobre o controle de jornada, de entrada e saída do empregado na empresa. E a professora Leda Maria Messias, ela dá 4 teorias para explicar o que é o poder diretivo do empregador. Ela fala do poder da propriedade, nada mais é do que o poder de visa, na verdade, prega o poder da propriedade, prega já que o empregador, ele é dono, ele pode mandar.
Ou seja, ele manda porque é dono. Uma segunda teoria é a teoria do interesse. Essa teoria do interesse justamente visa organizar, controlar e disciplinar o empregado. E uma terceira teoria, a teoria da institucionalização, ela compara o poder diretivo ao governar de um Estado. Ou seja, ele tem total poder como se fosse um Estado. E uma última, que é a contratualista, ela emprega justamente, ela concorda com o poder diretivo, porém, de uma forma abordando, adotando, apoiando o direito do contrato de trabalho. Né? Se apoia no contrato de trabalho. Então, justamente por essa disposição do empregado ter essa subordinação ao empregador. Então, para o doutor Sérgio Pinto Martins, esse poder diretivo ele se divide em três, ele se desmembra em três. Simplesmente poder de organizar, poder de controlar e poder disciplinar. Para Otávio Bueno, um outro doutrinador, ele fala que existem dois tipos de poder. Somente o direito potestativo e o direito à função. O direito potestativo nada mais é do que gerir unilateralmente. O empregador ele toma as decisões dele, qualquer decisão é somente do empregador. Mas existe uma divergência, e às vezes doutrinária, porque a jurisprudência fala que esse poder potestativo ele pode ser do empregado também, no momento que ele pede demissão. Ou seja, tanto o empregador pode demitir, como também o empregado tem esse direito potestativo de sair da empresa. E finalizando não, nós temos mais eu abordei também o controle desse sistema, o poder diretivo, começando com a revista íntima. A jurisprudência, na verdade, ela acolhe a revista íntima e alguns controles da atividade laboral. Então, eu comecei falando sobre a revista íntima, onde a jurisprudência, ela acolhe essa revista, tanto em mulheres como em homens. Surgiu também em 1999, com a Lei 9799 de 99, que inseriu na CLT o artigo 373A, que fala o seguinte: somente seria possível fazer revista íntima em mulher, somente nas trabalhadoras. Então, com isso, houve uma divergência. Em 2003, o TST ele decidiu que se estenderia também para os trabalhadores a revista íntima. Agora, é claro que isso tem que ter uma certa ponderação. Pode ser feita a revista íntima, mas com ponderação. Não pode realmente assim, ter um excesso nesse controle da revista íntima. Ou seja, para ter revista é necessário que tenha circunstâncias relevantes e que justifiquem essa revista íntima. Se não houver, é claro que não vai poder fazer isso, o empregador está infringindo a lei. Ou seja, eu posso dar um exemplo disso a empresas com atividade fim. Por exemplo, empresas de transporte de dinheiro. Algo fácil de ser furtado, o dinheiro social ou ocultado. Então, nada mais justificável do que fazer revista íntima nos trabalhadores que trabalham com esse tipo de atividade. E, para facilitar isso, há o uso da tecnologia para justamente tentar facilitar e diminuir esse tipo de risco que o empregador tem em fazer revista íntima, ou excesso que o empregador pode ter com o uso de quê? De etiquetas magnéticas em livros, em brinquedos, em roupas. Então, assim, isso facilitou bastante evitar a revista íntima, tanto na entrada como na saída dos trabalhadores. E outro controle seria a câmera de segurança, ou a videovigilância, também adotado pela nossa doutrina. A jurisprudência também acolhe isso, mas com limites. Ou seja, só pode ser feito essa vigilância se for para ter um controle dos meios de produção ou dentro do limite também, claro. Não pode ultrapassar esse limite nos lugares de repouso e de que tenha privacidade.
tá? Então não pode ultrapassar esse limite. E também o uso de objetos e enfeites. Por incrível que pareça, há também esses objetos que você põe em cima da mesa, no seu trabalho, que pode também ser uso de invasão de privacidade. Ou seja, pode o empregador, com o seu poder diretivo, infringir a lei com esse tipo ou seja, mas é claro que também com moderação. O funcionário não pode colocar uma foto de uma mulher pelada em frente à sua mesa, que isso aí pode denegrir a imagem da empresa. Então, com esse tipo de limite, não pode fazer isso. O uso ao toalete também bastante controvertido, que é o uso do toalete. Ou seja, o empregador ele não pode, de maneira alguma, ter um controle, controlar quantas vezes o funcionário vai ao toalete ou recebe ligações, ou seja, a não ser que seja, no caso das ligações, controle para diminuir o excesso de gastos. Aí seria possível o poder diretivo do empregador ser utilizado dessa maneira. Obrigação de exames. A doutrina, no artigo 168, ele detalha, normalmente assim, o empregador pode fazer um exame periódico médico, tanto na admissão como na demissão do funcionário. Mas ele não pode, por exemplo, pedir um exame de teste de HIV, ou seja, se você é portador de HIV ou não. Isso realmente ele não pode pedir. Né? Vai estar justamente por conta de uma declaração que foi ratificada pelo Brasil, uma declaração da OIT e da OMS, que o Brasil ratificou na Convenção 111, justamente para evitar esse tipo de comportamento do empregador, impedir e exigir um teste de HIV. E também, falando em teste, temos também o teste de gravidez, também proibido pela nossa legislação. Ou seja, a gestante, né, não pode pedir, não pode, tanto é facultado a ela informar se está grávida ou não informar. Ela pode ou não informar. O empregador não pode pedir um teste de gravidez. E finalizando o trabalho, eu falei sobre o monitoramento do e-mail, também adotado pela nossa jurisprudência e doutrina, só que a Constituição, ela só fala da inviolabilidade da correspondência. Ela não trata simplesmente do e-mail. Em nenhum momento ela trata do e-mail. Então ela recorre a uma lei, que é a 9.029 de 95, né, que julga, essa lei julga que o monitoramento de e-mail é comparado à comunicação telefônica. Ou seja, ser dados, isso que é um decreto de 2007, que é o 97057, ele fala que o e-mail é dados e não pode ser comparado com o e-mail, com a comunicação telefônica. E finalizando o TST, né, ele entende que é falta grave se o empregado utilizar do e-mail para simplesmente usar de forma ilícita esse e-mail. Realmente o TST ele julga que isso é improcedente. E finalizando, porém, no artigo 5º da Constituição, artigo 5º, inciso 10 e 12, ele na verdade, ele observa o sigilo da privacidade do e-mail, somente. E finalizando com o direito comparado ao nosso ordenamento, na Inglaterra, o uso do e-mail ele é autorizado, porém, com prévio comunicação. Se o funcionário comunicar, se o empregador comunicar, é possível o monitoramento. A França também autoriza, mas tem que obedecer à legislação. Os Estados Unidos não autoriza, e em Portugal também. Então, como realmente o tempo é muito curto, já estou no meu tempo estourando, infelizmente não tem como delongar mais o assunto. Mas eu agradeço Sabatina. Perguntas.
empregador em relação ao encerramento do contrato de trabalho, já que é uma relação contratual, tanto pode ser para o empregador quanto para o empregado a vontade de não mais permanecer, não é isso? Mas, uma vez desejar pelo empregador não mais manter o empregado nesse empregatício, ele tem que motivar. Sim, existe uma convenção tanto da OMC e da OIT, perdão, da OIT, que a demissão deve ser justificada, ou seja, motivada e justificada. Porém, na nossa legislação, assim, normalmente isso não é, de fato, na prática isso não acontece. Mas a nossa Constituição, a nossa legislação, perdão, CLT, ela justamente deve ser motivada e justificada a demissão do funcionário. Então, assim, está na lei, né? Isso que foi ratificado pela nossa legislação, eu acho que em 2007, não, perdão, isso foi uma declaração de 1958, foi, no Brasil foi em 1962. Essa declaração foi feita assim, deve ser motivada e justificada. Porque a verdade, mesmo que não haja o documento, mas a legislação exige. Tanto é que quando se fala em desfazimento do contrato por justa causa, né, para o empregador, né, é porque ele não fez a motivação, ele tem uma sanção. Para isso, né? Pagamento exacerbado, justamente para coibir. Né? Bom, e o que você entende do afastamento arbitrário do empregado em relação à intimidade, à privacidade? Você pode? Um afastamento arbitrário? Isso. Na verdade, assim, no meu trabalho eu não abordei esse afastamento arbitrário, mas eu posso dar um exemplo com o portador de HIV. O empregador sabe que o funcionário tem HIV. Então, se ele sabe que tem HIV, ele automaticamente demite. Porque, assim, existe um contraponto entre direito ao trabalho, ou seja, direito a trabalhar, todo cidadão tem direito a trabalhar, e direito à sociedade e à saúde. Então, contrapontos, ou seja, tem o direito do trabalhador, ou seja, eu tenho direito a trabalhar e tenho o direito à saúde. Normalmente, no caso de HIV, por exemplo, colegas, né, têm medo de ser infectado pelo vírus de HIV. Ou seja, a empresa, o empregador, automaticamente demite o funcionário portador de HIV. Por quê? Arbitrariamente. Mas a doutrina, o TST já até julgou isso, informando assim, trazendo a integração desse funcionário, nesse caso, dando a integração dele, mas não admite o trabalho tipo, sem fim. Ou seja, ele não tem um trabalho, como é que eu posso falar a palavra? Um trabalho contínuo sem ter uma justificativa que possa demitir o funcionário. Então, assim, nesse exemplo... Se fosse homossexual, o empregador não querendo, e do seu quarto, seria considerado? Ele não vai motivar. Claro que não vai motivar, mas aí não está. No caso do HIV que eu citei, que seria um caso arbitrário, ele cita o seguinte: ele pode demitir, né, justificar isso, mas não justifica, mas quem cabe a prova é o empregador que não sabia disso. Então, se o empregador provar que ele não sabia que você tinha AIDS, ou no caso, um homossexual, se ele não motivar isso informando, não comprovar, não cabe o ônus da prova para quem foi demitido, o empregador, o empregado. Então, o empregado não cabe isso para ele. Cabe ao empregador justamente provar que não sabia. Se realmente sabia, claro que ele vai pagar por dano moral. Vai. Mesma coisa por analogia, né? Por analogia. A questão de... Na verdade, ele só esclarece. Homoafetivo, né? Bom, e uma outra pergunta que eu gostaria de fazer em relação a funcionários do hospital, né? Contra pacientes, internados, adornos, mulheres com adornos, objetos
falou aí que não é possível objetos, Não, é possível efeitos com ponderação. E aí, no hospital, seria uma conduta de invasão da cidade e não permitir que mulheres exocrinos, adornos, estaria invadindo a sua... O que caracteriza, na verdade, assim, é um caráter decoroso. Se tiver um caráter decoroso nesses seus enfeites, aí o empregador pode usar o poder diretivo. Só? Não para demitir, mas para ter o controle disso. Falar assim, não é possível. Veja bem, no ambiente hospitalar, nós temos aquelas enfermeiras com aqueles brincos, fingente, que cai até o pescoço, né? Vai tratar do doente, virá-lo na cama. Né? Seria invasão de privacidade? Não permitir o uso? Não, nesse caso, assim, a privacidade, assim, em relação, eu não cheguei a estudar sobre relacionado ao pessoal, aos trabalhadores da saúde, mas em relação a esses enfeites, né, assim, brincos, se isso for, eu coloco, né, na verdade, o que eu estudei foi o seguinte: se isso passar do limite de uma razoabilidade, se for passado da razoabilidade, não que seja vai ser invadida a sua privacidade, mas o empregador, com o seu poder diretivo, ele vai poder dizer, olha, isso aqui está ferindo a imagem da instituição. Então, se ferir a imagem da instituição, não fizer uma parte da instituição, não fizer parte do comportamento, né, vai ser... Isso daí era muito comum. Agora já até nós já encontramos posicionamentos diferentes. Mas nos hospitais públicos não era nem permitido utilizar a calça comprida. E saia abaixo do joelho, nem esmalte de forma alguma, brincos só mínimos, isso por questão mesmo de higiene. Higiene e evitar contaminação, proliferação de bactérias, enfim, sapatos e o uniforme voltaram a ter essa conduta. Já está até disciplinado, regulado em lei específica, não viabilizando os médicos saírem do hospital com os uniformes, né, porque vai para a rua, volta para o ambiente de trabalho, e isso daí não seria considerado uma invasão de privacidade? Invasão de privacidade? Ou intimidade? A intimidade. Na verdade, estaria ferindo, assim, quando o empregado ele é pré-avisado do regimento interno que tem na instituição, isso não seria uma invasão de privacidade. Mesmo porque você falou do poder diretivo. Mas o poder diretivo justamente é esse. Vai ser utilizado quando não tiver nenhum tipo de... Assim, houve um aviso do regimento interno, você foi pré-avisado que não pode isso, então automaticamente o empregador pode fazer esse tipo de invasão. Porque o poder diretivo pode utilizar seu poder diretivo, justamente para tentar evitar esse tipo de desencontro. É melhor se entender Claro, essas funções, né? claro, com certeza. Tudo bem. Tá bom. Isso eu vou explicar, professor. Na verdade, eu perguntei ao meu orientador também, o professor Henrique Este e o professor Adamovich. Eu perguntei se eu achei pertinente colocar esses anexos. E ele achou ótimo colocar, porque justamente explica tanto a convenção, porque é difícil achar a convenção 111 da OIT, a declaração da OIT e da OMS. Tem duas convenções aí e uma declaração. Infelizmente, eu tenho muita página. Pois é. Na verdade, justamente sobre a AIDS. Não, fala sobre a Convenção 111 e fala sobre a AIDS. Tá? E aí, professor? Satisfeito?